Então vamos lá, vamos começar então nossa aula aqui de imediatismo. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí. Todo mundo conhece, né, esse macarrãozinho aí. Ele foi criado em 1958, lá no Japão, pela empresa Nissin. E aí ele ficou famoso e símbolo dessa geração instantânea, porque ele veio com esse nome, né? Macarrão instantâneo. Então, para os mais antigos aí, né? Eu ia almoçar no domingo na casa dos meus avós e eles faziam uma macarronada. Eles eram italianos, né? E eles faziam a massa, né? Precisava lá de muitas horas lá para crescer, enfim, aquilo descansar a massa, tal. Pegavam os tomates, né, faziam o molho do tomate, ficava apurando horas no fogo, aquele negócio todo, e botava os temperos, enfim. A gente ia almoçar lá para umas 2, 3 da tarde e algumas coisas eles tinham começado no dia anterior. E aí chega alguém com uma proposta dessa daqui, de um macarrão instantâneo em 3 minutos. Né? O que você acha que teve mais aderência? Percebam? Então o negócio é complicado. A hora que a gente dá uma olhada nessas fotos aqui, gente, a gente vê que realmente a gente está numa era instantânea, né? Então, antigamente demorava-se... em todas as áreas as coisas avançaram muito, né? E o tempo foi reduzido. Então, a gente vê aí esse carro aéreo da Embraer, que ela está aí na ponta, aí, lançando aí esse transporte aéreo, e a gente vai lembrar que os nossos antepassados demoravam meses para andar em cima de um animal, para percorrer poucas distâncias, né? Pouca distância. A hora que a gente olha aí esses pratinhos aí, eles vêm numa esteira, os pratos prontos, né? Isso aqui é uma esteira de um restaurante japonês, que eu adoro, e aí eles vêm assim, passando numa velocidade, você vai pegando o prato pronto, e você não precisa esperar nada, e nem fazer o pedido, né? É tudo muito prático. As formas de pagamento também são muito facilitadas, agora os cartões por aproximação, não precisam nem mais de inserção, e tudo está num clique, né, da tela. Então a gente vive numa era muito de constante mudança. Essa pós-modernidade, então, ela tem várias palavras que podem ser relacionadas aí com o nosso momento, né? Então hoje é tudo muito simultâneo, é tudo instantâneo. Nós já falamos sobre a relatividade na outra aula. As coisas se tornaram mais subjetivas, o mundo está totalmente digital e conectado, a velocidade e agilidade das coisas é absurda, né? Nós ganhamos uma mobilidade impressionante, nós podemos... eu lembro que numa das reuniões com o Abílio Diniz na empresa, ele falou assim, ontem eu fui almoçar em Paris e voltei à tarde para assistir o jogo do São Paulo, alguma coisa assim. Né? Ele pegou o jatinho dele, foi e voltou. Então, é algo assim surreal, né? Então, o mundo está muito plural, essa era é a era da liberdade, é a era da individualidade, é a era da superficialidade e é a era da mutabilidade. Então, o mundo está nessas... A hora que a gente olha essas palavras aqui, a gente vê como essas coisas estão totalmente interligadas, né? Podem me interromper aí, tá, gente? Eu vou falando aqui para a gente bater um papo no final, mas podem me interromper. Eu trouxe aqui alguns dados de como está o volume e a velocidade da informação nos dias de hoje, tá? Então, o nosso cérebro,
ele é capaz de construir 86 mil pensamentos por dia. Meu Deus, olha que absurdo. O nosso cérebro, ele joga os nossos impulsos nervosos a uma velocidade de 80 a 100 metros por segundo. Isso é muito rápido. Nos últimos 2 anos, gente, a internet produziu o volume de dados de toda a história da humanidade até hoje. Então, toda a informação do mundo até hoje, nesses, sei lá, 6 milênios, a internet produziu em 2 anos. Por dia é feito aproximadamente 4 bilhões de buscas só no aplicativo Google, né? Só no site de buscas do Google. E olha só, por minuto na internet acontecem 347 mil stories no Instagram, 147 mil envios de fotos no Facebook, 41 milhões de mensagens no WhatsApp, 208 mil pessoas em conferências simultâneas pelo aplicativo Zoom e 2.700 instalações do TikTok, que é o que mais cresce hoje no mundo, por minuto são instalados nos celulares. A gente olha essas coisas, a gente até se assusta, né? É algo assim, a gente não consegue captar muito com a nossa mente, a gente fica observando, olhando. Claro que a gente está falando de quase 8 bilhões de pessoas, mas o volume e a velocidade de informação hoje é realmente absurda. O Edward Wilson, ele é um biólogo de Harvard, e ele tem essa frase, olha, estamos nos afogando em informações e famintos por sabedoria. E o Bauman, o Zygmunt, ele fala que informação não é conhecimento. A educação está sendo vitimada pela cultura do imediatismo. Bom, então aqui eu queria abrir um pouquinho para a gente bater um papo. O que vocês pensam dessas informações aqui, gente? E se vocês têm a mesma percepção que a gente está vendo aqui, ou vocês têm uma visão diferente sobre o mundo hoje? É a Josi que está falando, tá? Eu, como professora, hoje, esse ano do primeiro ano, eu vejo como as crianças que vivem também no tablet, nessas informações aí, como que eles são inquietos para você prestar atenção em alguma coisa. Não para de mexer nas coisas, e a quantidade de crianças que fazem isso não é uma em 10, entendeu? 3, 4, 5. Então, gera essa inquietação também em sala de aula, quando você tem que prestar atenção em alguma coisa que não é a tecnologia, entendeu? Ok, Josi. Lilian, e para além da inquietação, gera o tédio também, porque muito acesso a conhecimento, né, e acaba sendo, conforme é transmitido, né, outros tipos de conhecimento para essa nova geração, para a gente também, né, acaba gerando tédio. E só acrescento também, viu, Rogério, que o adoecimento, né, que as questões dos transtornos mentais, por conta disso, está muito grande, né, os consultórios estão lotados aí também por conta de tudo isso que você apresentou aí para nós. Sim. Não é para menos que o Augusto Cury lançou a teoria da síndrome do pensamento acelerado, né? Isso tem livro já, e a gente já se vê nisso. Eu li o livro e eu me vi em várias coisas que ele cita ali naquele livro. Exato. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Muito bem, gente. Vamos voltar aqui, então. O Cortella, ele tem vários conteúdos aí sobre esse tema, mas eu fiz um resuminho de algumas coisas que ele foi falando aí,
ele diz o seguinte, né, que essa geração Z, essa que nasceu na tecnologia já, nesse mundo digital, tem velocidade e senso de urgência, mas não tem mais paciência. Olha só, isso é importante, hein? Nós perdemos a capacidade de planejar, de estruturar e de se aprofundar em troca apenas do estar informado, né? Então, não sei se vocês percebem, gente, a gente precisa estar sempre vendo o último meme, a gente precisa estar sempre ciente da última informação, a gente precisa ver o que aconteceu em todos os assuntos, e nós não damos conta disso. Então, a gente não quer ficar atrasado, né, na informação. A gente não quer chegar numa roda onde as pessoas estão comentando um assunto e aí você fala assim, caramba, eu não vi esse vídeo, né? Eu não vi esse stories, eu não vi esse TikTok, eu não vi o que está acontecendo, e você fica como um desinformado. Então a gente sai consumindo tudo, querendo olhar tudo ao mesmo tempo, para não ficar desconcertado. Só que a gente não se aprofunda em nada. É impressionante, porque não dá tempo. Então, Cortella continua falando que a comunicação está acelerada e ela não desenvolve relacionamento, né? Porque se você ficar muito tempo falando com uma pessoa só, isso vai passar a sensação que você está perdendo tempo com ela e deixando de consumir, né, de buscar a informação que está acontecendo no seu feed de notícias a toda hora, gerando um monte de notícias que você acaba perdendo, né? A gente acha que está perdendo os acontecimentos do mundo. Cortella fala que nós somos imediatistas, que nós queremos a resposta na velocidade de um clique. Isso acontece muito, principalmente com essa geração que ela já cresceu com uma tela de celular na mão, de um smartphone, aonde o que ela quer, ela consegue com um clique, né? Então a gente quer comida hoje, a gente dá um clique e a comida chega em poucos minutos na nossa porta. A gente quer comprar uma roupa, né? O celular, o João Pedro trocou de celular aqui semana retrasada, porque o dele deu problema, e os caras colocaram assim, entregamos em 12 horas. E os caras entregaram, entendeu? É impressionante, ele comprou à noite, foi dormir e chegou no outro dia de manhã. Eu não sei como os caras fazem isso, mas para a gente entender como é que a gente está se acostumando numa velocidade absurda. Então, os estudantes hoje, você falar para um estudante hoje que ele vai precisar ler um livro inteiro para fazer um resumo, meio, né? Não dá mais. O cara vai procurar na internet o resumo pronto, né? Então, é muito difícil pessoas que ainda buscam esse conhecimento com profundidade, essa pesquisa, essa análise, né? Porque o Ctrl+C e o Ctrl+V é muito fácil, gente. Então, as pessoas realmente estão nesse cenário aqui do Cortella. Algum comentário? Nisso que você falou de a gente tem muita informação, mas tem pouco conhecimento, tem um livro do Rodrigo Silva que ele começa falando sobre a questão da cultura de massa e tal, e tipo, no Wikipedia, às vezes tem informações mais profundas sobre Pokémon e sobre cada Pokémon do que, tipo, figuras históricas, por exemplo. Então as pessoas, elas têm muita informação, seja do que for, tipo, BBB, futebol, elas estão muito ligadas nessa questão da cultura de massa, mas o conhecimento que leva ao senso crítico não existe. Então, eu só acho legal trazer isso à tona, porque às vezes a gente sabe muita coisa, só que é muita coisa inútil. E faz parte dessa questão da gente estar sempre recebendo novas informações, mas que não servem para nada, só para a gente estar atualizado nos nossos grupinhos e tal. Boa, Rick. Muito bem. Eu vou tentar mostrar agora um outro vídeo. Vamos ver se rola, gente. Eu nem vou colocar na tela cheia,
para ver se não trava. Vou voltar aqui. Isso daqui é um bate-papo lá naquele café filosófico que estava rolando com alguns pensadores. O Karnal estava lá, eu acho que o Pondé também, mas eu fiz um recorte aqui de um outro pensador que eu achei interessante trazer aqui para nós. Vamos ver. Essa é uma das marcas desse mundo pós-moderno, ou seja, o excesso de liberdade e das opções oferecidas não possibilitam a reflexão crítica. Por exemplo, temos muitas opções nessa área midiática, mediatizada, mas isso não significa que nós temos opções. As opções que nós temos são opções programadas pela própria mídia, pelo próprio sistema. Ela é muito pretensiosa, porque na medida em que você está circulando por alguns canais, seja de televisão, seja da web, ou você está recebendo mensagens no seu celular, ou você está olhando a sua revista semanal, que são quase todas iguais, o seu jornal diário, na realidade são comunicações absolutamente sintonizadas e programadas com o mesmo fim. O que é claro é que nós vivemos num turbilhão midiático, pretensamente informativo, mas totalmente desorientado e desprovido de sentido. Apenas estímulos para os nossos desejos. Mas, na realidade, tudo isso é uma forma de manter o sujeito sob controle. Ok, então, eu não vi nada com o Henrique, mas ele levantou a bola e é exatamente isso que o professor ali estava falando, né? Além de nós termos muita quantidade de informação, a qualidade não é boa muitas vezes. Então a gente acaba se enchendo de muita coisa que, além de já estar programada pelos algoritmos, né, vai te colocando para uma mesma bolha, a mesma informação. A gente vê que todos os veículos de comunicação, sejam eles quais forem, tá? A gente fala muito da mídia televisiva ou dos jornais mais convencionais, mas qualquer site, qualquer blog, ele tem um pensamento, ele tem um interesse por trás, entendeu? Então a gente não pode ser ingênuo de pensar que nós estamos consumindo alguma informação que venha totalmente desprovido de um interesse por trás disso, né? É isso que o professor está nos desafiando aí. Se alguém quiser comentar. Muito bem. Então, gente, nós vamos ver que esse cenário ele acaba sendo propício, né, para nós queimarmos etapas e acelerar processos. Então, o imediatismo, ele vou colocar algumas situações práticas aqui para ver se a gente começa a ver e se identificar um pouco, né? Então, quando alguém cola numa prova ou quer só assinar um estágio e não fazer o estágio, ela está querendo, claro, economizar um tempo ali, ou até recursos, enfim, mas ela está querendo burlar o sistema, ela está querendo acelerar um processo, né, de conhecimento. E ela pode gerar, então, aí um mal profissional, com certeza, na sua vida futura. Quando a gente usa um aparelho, por exemplo, sem ler o manual, nós podemos causar danos ao aparelho, né, e prejuízo para nós.
porque a empresa não vai nos ressarcir se nós não fizermos corretamente. E tudo isso para queimar etapas, né? Dá muito trabalho ler um manual. Interromper o outro quando ele fala, né? Sem ouvir, e a gente faz isso centenas de vezes ao longo da semana, acaba trazendo confusão nas relações, porque há um ruído enorme na comunicação. Não sei se você já se viu fazendo isso, mas eu me vejo. Enquanto as pessoas estão falando comigo, eu estou imaginando tudo o que a pessoa ainda vai falar, sem ela dizer, né? E aí eu já tomo as minhas decisões aqui, já chego às minhas conclusões, e muitas vezes eu não espero nem ela acabar a frase, porque eu chego à conclusão que eu já sei o que ela vai dizer, então está perdendo o meu tempo, e aí eu acabo interrompendo e respondendo algo que talvez, na maioria das vezes, ela nem estava falando aquilo, né? Isso gera um conflito na comunicação gigante. Tudo isso para quê? Para ganhar tempo, né? Então, outro processo que a gente sempre quer queimar é o emagrecimento. Dificilmente as pessoas elas vão optar por uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, uma prática de exercícios físicos constantes durante vários anos, para médio e longo prazo ter resultado disso. Né? Então as pessoas elas vão buscar um remedinho milagroso, né? Elas vão buscar uma receita que encontraram aí na internet aí, maluca, alguma coisa aí meio místico até. Só que não existe milagre para isso, né? É uma lei da natureza. Então a gente quer queimar etapas. Trazendo agora para o nosso mundo mais religioso, muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus sem buscar um relacionamento consistente com Deus. Então, a gente não está muito preocupado em construir uma intimidade duradoura, porque esse é um processo de conhecimento com Deus. Então a gente vai em algumas coisas assim meio milagrosas, né? Olha, vai na reunião tal que lá você recebe a bênção, né? Leia o livro tal que vai abrir a sua mente para isso. E geralmente essas coisas não dão certo, acabam gerando até um comércio da fé que está tão em moda hoje. Decisões imediatas, sem consultar a Deus, pode causar grandes problemas, né? Por quê? Eu até lembrei agora aqui de uma missionária que eu apoio, e ela até já foi na nossa igreja. Ela está na Espanha agora, é uma menina ainda, está começando agora, tal, e ela me colocou num grupo aí de intercessores, tal. Eu falei, não, tudo bem, pode me colocar. E aí ela mandou lá no grupo pedindo oração, seus motivos de oração, tal, ok, eu costumo orar. Daqui a pouco veio uma mensagem no meu particular, acho que um dia depois. Olha, eu acho que você deve ter visto lá nos motivos de oração, e eu também estou precisando de recursos para isso, para aquilo, porque eu estou mudando de cidade, meu aluguel vai aumentar. Aí eu coloquei assim para ela, falei assim, olha, eu vou orar sobre isso e te dou um retorno mais para frente. Isso foi numa sexta-feira passada. Na segunda-feira, ela me mandou uma mensagem. E aí, você já orou? O que Deus te respondeu? Você vai me ajudar? Eu fiquei assim meio em choque, porque eu não estou acostumado a cobrar a resposta de Deus na velocidade que talvez ela espere, né? Então, a gente muitas vezes precisa entender esse choque de gerações, né? Talvez ela esteja tão acostumada com as coisas ágeis, né, e rápidas, que ela quer que Deus também responda rápido. E eu não consigo imaginar eu dando um prazo para Deus me responder uma oração. Então, isso é muito louco. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. É incrível como essa questão do imediatismo
ele caminha de mão dada com ansiedade, né? Então, essa questão de ansiedade, se a gente levar ao pé da letra, acho que tem gente até mais capacitada, tipo a Lilian, para falar para a gente com essa questão de ansiedade, questão de saúde, quanto que impacta aí a vida de adolescentes, a vida do pessoal. Tem gente que busca até brevidade da vida por conta de ansiedade. Isso aí vira um problema de saúde pública quase, né? Então, essa questão de imediatismo, você começa a ter problemas de lidar com frustrações, né? Quanto mais fundo a pessoa se encontra nessa cultura de imediatismo, aí maior a dificuldade para aceitar os obstáculos que a vida oferece, as etapas, os processos, as coisas que vão deixando, vai te dando musculatura, né, para enfrentar as coisas lá na frente. Dentro do mercado corporativo, a gente fala de etapas, a gente fala do pipeline da liderança, que são um encanamento que você vai passando por cada etapa para você chegar, ganhar musculatura, ganhar força para poder passar por etapas, né? E se você queima essa largada, você não está pronto, chega lá na frente, acontece ali de você ter frustração, depressão e ter várias outras coisas, simplesmente por ter queimado uma etapa que o resultado já ia ser benéfico para você, né? Boa. Você me fez lembrar agora das Olimpíadas, né? Eu estava vendo algumas provas de média e longa distância e tem uma galera que sai correndo na frente de todo mundo, mas chega na metade o gás acaba. E aí todo mundo que veio numa constante vai passando, às vezes ele acaba lá no pelotão do fundo, né? Como isso tem relação, né? Muito bem. Bom, esse impacto, então, desse imediatismo, a gente pode olhar isso em várias áreas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que vão buscar um prazer imediato. Olha só como isso vai influenciar várias áreas da nossa vida, né? Então, a pessoa está tão acostumada com tudo rápido que ela vai buscar um prazer imediato. Então, o consumo de drogas, por exemplo, é um retorno rápido que o seu cérebro vai dar de algo que vai explodir, né? De dopamina, de todas essas sensações de prazer, e dá um pico gigante. E depois, claro que dá um vácuo enorme de existência, mas ele obteve ali um prazer imediato. Isso pode ser projetado para um sexo fácil, né? Isso pode ser projetado para relações descartáveis. Por quê? Eu vou ficar com essa pessoa enquanto ela me oferece um prazer, mas quando ela começar a me trazer problemas que todas as relações têm, né? Então eu troco. Eu vou ficar com a outra e eu vou sempre vivendo apenas o lado bom das relações, que é bem o comecinho, né? Então, as pessoas acabam vivendo uma vida inconsequente, né? Consumo de bebidas, noitadas, enfim, tudo atrás de um prazer imediato. Porque as pessoas não querem coisas, efeitos e resultados em menor escala constantes. Elas querem picos, né? Elas estão acostumadas com tudo de muita velocidade e muita escolha. Então, isso acaba influenciando. A comunicação imediata é outra coisa que a gente não tem mais paciência. A gente manda uma mensagem no WhatsApp e a gente quer que a pessoa responda na hora, né? A gente fica lá olhando qual foi o último momento que a pessoa estava online. E a gente fica pensando, mas a pessoa estava online depois que eu mandei a mensagem. Então ela leu, por que ela não respondeu? Então, isso é uma loucura, gente. Porque muitas vezes eu passo por uma mensagem, mas eu não consigo parar para responder. Eu estou fazendo outra coisa. E aí eu vou parar depois de horas. E as pessoas, então, já começam esse lance que o Emilson falou, de ficar frustrado, porque o outro não me respondeu, talvez é porque ele não se importe comigo, porque ele não está dando valor para o nosso assunto, e aí já começa a autoestima baixa. É impressionante como é uma cascata de sentimentos, né? As pessoas também buscam sucesso imediato, né? Uma vez eu fui conversar com um estagiário na empresa
E aí eu estava conversando com ele e tal, e do nada ele falou assim, cara, eu vou sentar na sua cadeira em pouco tempo. Quanto tempo você demorou para ser gerente? Aí eu contei um pouco da minha história, do processo na empresa, anos, tal, buscando amadurecimento e tal. Ele falou, cara, desculpa, não tenho esse tempo todo não, né? Eu vou ser gerente, nem lembro agora quanto tempo ele falou, mas era, acho que 1/4 do tempo que eu demorei. É complicado, né? As pessoas acham que tá tudo rápido. Então a gente busca consumo imediato, com a comida pronta, e quando o cara demora 15 minutos com a comida, a gente já fica reclamando, né? A gente também busca retornos imediatos, né? Vocês percebem que as pessoas não têm mais, assim, paciência para fazer uma terapia de muito tempo, né? Para fazer um processo de acupuntura, né? Para fazer um discipulado de 1 ano com alguém, né? De fazer um CR, por exemplo, que demora 9 meses os passos. Cara, quando se apresenta isso para a pessoa, o cara fala assim, não, espera aí. Não, esse processo que a gente vai estar aqui toda quarta-feira vai demorar 9 meses? Para depois eu ver o resultado? Não, cara, não dá. Então as pessoas elas vão evitando os processos. E elas querem tudo pronto, mas sem pagar o preço, né, da construção. Foi o que o Emilson falou aí, do encanamento, né? E a gente também quer uma aceitação imediata, né? Quando a gente vai buscar, muitas vezes, uma cirurgia bariátrica, em vez de fazer exercícios físicos e buscar uma alimentação saudável, a gente quer uma aparência rápida, né? Uma resolução fácil. Então, um remédio para emagrecer, uma cirurgia plástica, que a gente quer uma aceitação imediata. Então, eu não estou mais feliz com isso e eu preciso que as pessoas me aceitem, me olhem, eu preciso eu preciso atualizar minha foto das redes sociais, não está legal. Então, olha só como isso vai jogando todo um peso e uma pressão sobre nós, e a gente vai buscando sempre os atalhos da vida, gente. Sempre os atalhos. E a gente vai saindo dos caminhos que realmente são saudáveis, que precisam ser percorridos. Se alguém quer fazer algum comentário, eu vou tentar passar um videozinho curto aí do Augusto Cury, falando sobre isso que a Sandra levantou aí. Ô, Rogério, enquanto você estava falando, né, eu fiquei pensando o quanto é importante a gente ter ciência da nossa identidade, né? Que tudo isso que você falou, né, da questão da autoimagem, baixa autoestima, tem muito a ver com a questão da nossa identidade, né? O que realmente somos, para que estamos aqui, né? Enquanto é importante ter esta identidade, no nosso caso, acredito que todos aqui dos que eu pude ver que estão participando, a nossa identidade é em Cristo, né? E o quanto é importante a gente sempre estar voltando isso, porque não é porque a nossa identidade está arraigada em Cristo que a gente não precisa estar lembrando para que a gente também não caia, né, em tudo isso que você falou. Eu mesmo sou uma prova viva de quem já teve ansiedade, né, e precisei fazer tratamento, mas o principal tratamento, no meu caso, foi dentro da palavra de Deus, observei aquilo que eu precisava mudar, né, parar de fazer certas coisas, respirar um pouco, desacelerar, ter um tempo de ócio criativo, que hoje tem se falado muito do ócio criativo, né, mas é muito importante sabermos a nossa identidade e sempre voltarmos para ela. Boa, Lilian, muito bem colocado. O vídeo é curto aqui, gente, do Augusto Cury, ele mesmo falando sobre a síndrome do pensamento acelerado. Vamos ver se rola aqui. A sociedade moderna, não apenas o Brasil, no mundo todo, está doente, formando pessoas doentes para um sistema doente. O excesso de informação. No passado, o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje dobra-se a cada 1 ano. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. O excesso de atividade, o excesso de trabalho intelectual e o excesso de preocupação
tem levado a uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. Não é a depressão o mal do século, é a ansiedade. Os seres humanos estão com a mente hiperagitada. E quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Número 1, acordar cansado. 2, dores de cabeça, dores musculares, irritabilidade, dificuldade de lidar com pessoas lentas, sofrimento por antecipação e déficit de esquecimento ou déficit de memória. Infelizmente, as pessoas estão desenvolvendo a síndrome SPA, super agitadas, elas não sabem se colocar no lugar do outro, não têm um caso de amor com a sua qualidade de vida. E sabe qual que é o paradigma? Que os melhores profissionais estão com os mais altos índices da síndrome do pensamento acelerado. As pessoas são ótimas para o sistema, ótimas para as empresas, mas são carrascos de si mesmos. Estamos propondo algumas técnicas. Número 1, contemplar o belo. Fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Número 2, não trair o essencial. Trair o essencial é não trair a sua cama, não trair os seus finais de semana, não trair o tempo com as pessoas mais caras e nem trair o tempo consigo mesmo. Muito bem. A sociedade moderna... Opa, vamos lá. Então, o que o Augusto Cury está dando para nós aí, gente, é que nós estamos vendo que todo esse imediatismo que vem sendo causado aí pela essa era digital, né, de 2000 para cá, com o avanço da internet, com toda essa aceleração de informação, está nos causando problemas, né, psicológicos. Eu vou voltar para a apresentação aqui. O que é síndrome do pensamento acelerado, vale a pena a gente ler o livro e também buscar algumas informações que ele traz. Ele fala com muita propriedade, ele dá vários cenários que a gente acaba se identificando, né? E ouvindo então o Augusto, a gente precisa realmente pensar se a gente não está caindo nessas ciladas aí. Eu vou trazer agora então um pouco da reflexão que o Evangelho faz sobre esse tema, rapidamente, e a gente bate um papinho no final, tá? Então, a gente vai perceber o texto clássico lá de Eclesiastes falando que há tempo para todas as coisas, né? Então, o pensador aqui, que provavelmente foi Salomão, ele está dizendo aqui que não adianta nós querermos queimar as etapas, porque o tempo que Deus determinou para as coisas, ele precisa de maturação, né? O tempo precisa acontecer, ele precisa ter um ciclo na vida, começo, meio e fim. Então não adianta nós querermos, né, atropelar esses processos que o próprio Deus e o Criador de todas as coisas estabeleceu. Depois Jesus vai falar um pouco sobre isso, que não sei quem falou sobre a ansiedade, acho que foi... Não lembro agora. A Sandra? Enfim... O Emilson. Então, Jesus vai falar sobre isso, né? Que a gente está nessa correria maluca. Olha só, 2000 anos atrás, hein? Que a gente está buscando aí ocupar todo o nosso tempo para suprir nossas necessidades físicas e até muitas vezes relacionais, mas a gente não descansa na provisão de Deus. Então, é exatamente o que esse texto fala, fiquem em paz, né? Porque Deus está cuidando de tudo. Então, a gente não pode perder essa percepção de que Deus está no Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Depois nós vamos ver na teologia paulina fortemente o conceito de paciência. Então, vários textos que eu trouxe aqui, Paulo vai falar para nós sermos pacientes em várias áreas da nossa vida. Então, ele começa em Romanos 8 falando sobre nós esperarmos pacientemente e aguardarmos todo o projeto de Deus. Depois, em Romanos 12, para nós nos alegrarmos na esperança, sendo pacientes na tribulação. Então, muitas vezes a gente quer passar rápido por uma fase de aprendizado que Deus está nos proporcionando, né? A gente não quer ficar naquele processo de dor por muito tempo. Mas Deus sabe o quanto aquele processo está sendo terapêutico para nós.
E ele sabe o momento de parar. E a gente fica nessa ansiedade, nessa luta com Deus, brigando com ele, para que ele nos tire do processo de cura. Isso é muito perigoso. 1 Coríntios fala que o amor é paciente. Depois nós vamos ver que o fruto do Espírito tem a paciência, e é uma característica dos homens espirituais. Efésios fala sobre isso, Colossenses fala sobre isso, capítulo 13 também, várias características aí que o Espírito Santo de Deus nos capacita, e a paciência é uma delas. Para Timóteo ele escreve para que tenha paciência e doutrina, exortando as pessoas com paciência. Enfim, são vários e vários textos, a gente vai compartilhar isso depois com vocês, nós não vamos nos aprofundar mais. Tiago também vai falar sobre isso, e eu trouxe aqui, eu não fiz a pesquisa, mas eu peguei de uma fonte alguns anos aí que alguns personagens esperaram, né, para que a promessa de Deus para a sua vida se concretizasse, né? Então, Abraão esperou 25 anos até que a promessa de Deus por Isaque rolasse. Moisés esperou 40 anos na caminhada ali com o deserto. Caleb esperou 45 para tomar posse da terra. Jesus esperou 30 anos para realmente botar o seu ministério em jogo. José esperou 22 para ver os seus sonhos realizados. E muitas vezes a gente não tem paciência de aguardar 5 minutos uma resposta. A gente não tem paciência de aguardar uma oração que ainda não foi respondida. Tudo isso, com certeza, é reflexo hoje da nossa sociedade, que tem causado em nós uma urgência, né, muito grande em todas as coisas. Esse imediatismo, então, como a gente falou aqui, ele pode gerar problemas emocionais, psicológicos, relacionais, não só com as pessoas, mas também com Deus. Quando a gente quer também queimar etapas e acelerar processos que Deus não vai negociar, gente. Então, para nós cristãos que estamos nessa cosmovisão, e agora eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos aí para bater um papo, talvez até 10 no máximo, para a gente ver como a gente lida com isso, ok? Diante de tudo isso, como é que a gente lida, o que a gente propõe? Eu vi que o Augusto Cury lá no vídeo, ele fala rapidamente sobre contemplar o belo, sobre dar uma desacelerada, sobre valorizar as pessoas que estão do seu lado, né? Enfim, quantas vezes a gente não se vê fazendo várias coisas ao mesmo tempo para não perder tempo? Talvez aqui, enquanto a gente está aqui nesse momento, algumas pessoas talvez estejam fazendo outras coisas. Estejam vendo mensagens no WhatsApp, né, conversando, escrevendo, lendo, ou vendo algum vídeo no seu celular, né, com a câmera fechada. São coisas que eu também me pego fazendo. É impressionante, só não estou fazendo hoje porque sou eu que estou dando a aula. Por quê? Porque a gente acha que se a gente não estiver fazendo várias coisas ao mesmo tempo, nós estamos perdendo tempo, nós estamos ficando desatualizados e todo mundo vai nos atropelar. Mas isso não é uma verdade, gente. Isso não é uma verdade. A gente precisa entender que informações vão ser geradas aos bilhões todos os anos. Mas os momentos que nós estamos perdendo, esses não voltam. As pessoas que nós não estamos dando atenção, sabe, os momentos simples com a família, esses momentos não voltam. Mas as notícias vão ter um monte, a cada dia, a cada segundo, a cada minuto. Então isso é um pouco da reflexão que eu queria trazer, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. Rogério, eu acho que a gente está sendo consumido por esse mundo acelerado. E nós, como cristãos, né, eu acho que a gente tem que fazer a diferença
no ambiente em que vivemos, né, mesmo que os outros tentem nos acelerar, eu falo por mim, a aceleração no trabalho, aceleração nas atividades diárias, em qualquer situação nós estamos sendo acelerados, a gente está consumido por isso, né? Mas eu acho que temos que fazer a diferença em qualquer situação em que nós estivermos, para que possamos andar tranquilamente, fazer as coisas tranquilo, para as coisas irem acontecendo conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Então, eu tenho que fazer a diferença no ambiente em que eu estou. No meu trabalho, o meu chefe me pede toda hora e quer rapidez, então eu sou acelerado no meu trabalho. Então, se eu não entregar naquele tempo que ele me pede, eu tenho o perigo de ser mandado embora. Sabe essa situação? Como é difícil, né? A gente sabe que o que ele me pede é um tempo difícil, mas eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar no tempo que ele me pediu, porque ele é imediatista, ele é consumido pelo mundo, ele já está nessa geração que vive na questão do imediatismo, mas eu tenho que mostrar ele a diferença aqui. Se eu fizer de uma forma tranquila, eu vou entregar bem aquilo que ele me pediu, no tempo tranquilo também. E tem acho que tudo a ver também. Ele travou, pode falar, hein, meu. Ele travou? Tá liberado. Eu acho que tem tudo a ver também com confiança em entregar nas mãos de Deus e você viver todo o processo, né? A gente põe muito na conta dos mais novos, dessa nova geração, essa questão do imediatismo, mas, cara, eu que sou da década de 80, como alguns aqui, a gente também foi engolido por isso. Eu lembro quando eu era pequeno, o desenho ele passava de manhã, era aquele episódio, cara, não tem repeteco, não tem pausa, não tem nada, é aquele momento. Tinham amiguinhos na minha rua que eu só via nas férias se os pais não fossem viajar para outro lugar, porque a gente só ia se ver em julho, nas férias escolares, naquele período, e não tinha outro momento. E a gente foi engolido, eu já me vi em férias com a Kátia, a gente estava até rindo esses dias. Lembro uma vez que a gente foi para Alagoas, e a gente pediu um prato lá, um peixe à delícia, que era um peixe que vinha banana, vinha um monte de coisa, que demorava lá o preparo, e eu numa baita ansiedade do prato vir, e a vida acontecendo ali, a praia, a beleza, a conversa com ela, atrapalhando todo o momento que a gente poderia ter legal, e eu preocupado lá porque ia chegar atrasado, mas atrasado para onde que a gente estava de férias, né? A gente riu daquele momento, e eu acho que o que fica é você ter a confiança em Deus, porque as coisas vão acontecer, e você aproveitar o processo, porque é um aprendizado, né? Eu não vou estender não, porque senão só eu falo aqui, Rogério. Eu acho que eu posso dar mais uma... Posso falar ainda, Rafa? Ricardo? Ô, Ricardo, o Rogério agora não tá mais travado, então agora é com ele, tá? Pode falar, Ricardão, fica à vontade, mano. Bom, beleza. O Edson falou aí sobre trabalho. Eu acho que o trabalho hoje em dia, já estou com 50 e poucos anos, quando a gente era jovem e arrumava um trabalho, a gente tinha um cargo escriturário. Hoje ninguém contrata mais um escriturário. Você tem que ser escriturário, você tem que ser mais não sei o quê, caixa, se bobear tem que ser segurança. Eu acho que essa coisa imediatista de trabalho, todo mundo foi engolido. E que acho que é o que vale para nós como cristão, é fora do trabalho. É quando a gente sai, é quando a gente vai para casa e a gente não deixar o que foi feito no trabalho, aquela coisa tão rápida, você trazer isso para casa e tentar entrar nesse mundo, desacelerar quando você sai fora do trabalho. É quando você vem para casa, você remir seu tempo para as coisas do Senhor, para a sua família. Eu acho que essas duas coisas no dia a dia, sabe? No dia é o trabalho e quando você sai do trabalho para ir para casa. Para soltar essa aceleração
para desacelerar e chegar em casa mais tranquilo. Acho que essa que é a balança que a gente às vezes se perde. Estou falando por mim, né? A gente acaba se perdendo. Legal, Ricardo. O Ricardo e o Edson trouxeram um fator novo aí, novo não, né? Mas para discussão, no sentido de que a gente não tem controle, muitas vezes, para dar uma desacelerada na questão profissional, né? Então, para a gente compensar isso em outras áreas, né? Eu acho que a Mariana tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer falar. Eu ia falar que eu sou professora, né, de educação infantil, e uma mãe tirou a criança da escola porque disse que a gente não estava ensinando a criança a ler e escrever o nome dela. Só que a criança só tem 3 anos. E aí ela queria que a criança já fosse alfabetizada, e tirou e colocou numa escola que tem apostilado desde do berçário. E era sobre isso que eu ia falar, né? Tão acelerado que as pessoas querem queimar a etapa, querem que as crianças já saibam ler, já saibam... Enfim, para que uma criança de 3 anos escreva um nome? Isso não significa que a gente não está trabalhando isso, não é isso, mas tem toda uma etapa. Uma criança de 3 anos, ela tem contato com as letras de uma forma, de 4 de outra, até chegar no fundamental. Foi todo um processo que facilita lá na frente ela já aprender a ler, né? Ela já vem aprendendo, né? Mas os pais, eles não querem esperar esse processo, e aí dizem que a escola não é boa e que, enfim, é imediatismo, né? Percebem como a gente já projeta isso para os nossos filhos? A gente não vê a hora do nosso filho andar mais rápido do que o outro, né? Não vê a hora do nosso filho falar as palavras que a gente quer que ele fale, como se a velocidade fosse sinal, né, de, sei lá, não é assim, né? Eu acho que a Lilian levantou. Então, eu acho Augusto Cury super inteligente, né? E as dicas que ele dá no final é só a gente aprender a oração da serenidade. O que ele fala ali é exatamente o que está na oração da serenidade. Então, assim, vem pro Celebrando, fazendo uma propaganda aí do CR, tá, gente? Tem que pagar, tem que pagar aqui para fazer merchan, né? Assim... Eu vi que meu chefe tá aí, eu acho, Tiago. E assim, outra coisa que eu queria falar para vocês de uma experiência, ontem eu estava num grupo de mulheres que nós precisamos falar sobre o luto, sobre a importância do luto, sobre não pular etapas no processo do luto. Até isso, nessa sociedade, nós estamos tendo que encolher a nossa dor, né? Guardar a nossa dor, não demonstrar a nossa dor, porque demonstrar a dor também tem sido sinal de fraqueza, ou então muitas vezes é confundido com uma depressão. Então as pessoas hoje estão tão confusas que elas não sabem nem organizar os seus próprios sentimentos, não sabem apresentar os seus próprios sentimentos. E a palavra de Deus mesmo mostra, Jesus chorou ali, né? Eu gosto muito de ver a humanidade do Senhor Jesus. Era santo, mas era humano. Em João 11:35, ele chorou pelo amigo dele, ele se compadeceu daquele povo que estava chorando por Lázaro. E ele sabia que ele ressuscitaria Lázaro, né? Enfim, obrigada, gente. E ele não teve pressa nesse episódio, né? Lília, eu já ouvi... Ele podia ter ido antes, né? Mas falou, não, vou esperar mais um pouco. Eu já ouvi gente dizer, Lília, que não tem tempo de ficar triste. Aconteceu alguma coisa, algum parente faleceu. Nossa, mas você já está aqui trabalhando, enfim, eu não tenho tempo para ficar triste, né? As pessoas queimam mesmo a etapa. E somatiza tudo, e depois aparece no corpo, né? Eu sei que o nosso horário já está estourando aí, o Roger já está querendo matar nós aí, mas a gente precisa também fazer um pouquinho de paralelo, porque é uma coisa que é contemporânea nossa, essa coisa de ser rápido, né? E a gente precisa também distinguir um pouquinho sobre de velocidade e de pressa, né? O nosso ditado, o velho deitado que a gente aprende, diz que o apressado come cru, né? Então, às vezes, a gente consegue fazer coisas com velocidade, né? Fazer bem com velocidade no nosso trabalho, o Edson falou que tem que fazer isso, mas eu acho que o detalhe também é o da pressa, né? Da gente querer fazer tudo com pressa, aí a gente precisa fazer um pouquinho de diferença nisso também, porque às vezes a gente é obrigado a fazer algumas coisas com velocidade mesmo. Muito boa. Boa. Bom, já que a gente estava falando sobre paciência, eu não posso acelerar ninguém, né, gente?
Deixa eu falar só uma coisinha, já que você não vai me apreciar. Não, hoje a gente vai até às 8h30, Sandra, fica tranquilo. Liberou? Fala, Sandra. Eu fui à tarde conhecer um casal de missionários que estão trabalhando no Iraque, e eles tiveram que vir para o Brasil, e nós fomos numa igreja olhar a palestra deles. Eles trabalham com um povo chamado Yazidis, até anotei aqui porque eu ia esquecer. Esse povo é o mais perseguido pelo islamismo, é um povo muito sofrido, e que eles vivem nos costumes do Velho Testamento. Não são cristãos, ele tem uma religião mesmo, chamada Yazidis, mas combina muito com o Velho Testamento. Então, parou no tempo, é uma questão cultural muito complexa ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção hoje à tarde é que ele falou assim, olha, para eu conquistar a confiança desse povo, vai durar 20 anos. Então, um conselheiro falou para ele, não tenha pressa, porque o que conseguiu mais rápido a confiança desse povo foi 20 anos. Então, é um trabalho de muita demora e que talvez eles não vão colher, porque esses missionários foram para lá com mais de 60 anos. E eles falaram assim, uma frase que ficou marcada para mim, sabe quando a urgência de Deus não é urgente? Aqui a gente está semeando. Eles entraram lá como professores de inglês, eles moraram 2 anos dentro daqueles do acampamento, containers, eu fui com a Mariana, né, até o Fábio, e eles moraram 2 anos no containers, e por isso eles estão com bastante confiança, então eles têm vários alunos de inglês, mas só ali, devagarzinho, falando de Jesus através das aulas de inglês, muito devagar, eles oram abertamente, mas então, assim, a paciência desse missionário quebrou o meu valor da pressa de ganhar um povo para Jesus, e até nisso a gente reflete, né, os nossos valores. Eu fico perguntando, Sandra, se os intercessores dele, se os patrocinadores dele, se a família dele compreende esse processo tão longo. Porque muitas vezes a própria esposa dele vai falar, mas querido, nós já estamos aqui há 5 anos, não ganhamos ninguém para Jesus, vamos voltar, né? Ou as pessoas que estão bancando ele no campo, fala, cara, cadê o relatório aí dos batismos? Ninguém se batizou ainda, nós vamos deixar de apoiar vocês e vamos botar aqui num outro projeto que está salvando mais gente. Então a gente traz esse imediatismo também até para a igreja, né? Isso eu vim conversando, porque eu e a Mariana já participamos de PGs, que a gente quase não conseguiu essas almas, e a gente falava, puxa vida, e hoje a gente estava conversando, quantas almas o Senhor tem trazido dos nossos PGs? Perseverança, paciência, não é no nosso tempo, então até isso, na obra de Deus, a gente também tem que se entregar para Deus no tempo do Senhor, como falou o Emilson, a vontade do Senhor, até o ministério.